Nós temos a honra de estrearmos o programa Especialidade Ciência para a Vida, cujo objetivo é levar até você aquilo que os cientistas, os pensadores, eles fazem em relação à qualidade de vida, aquilo que é importante. E nada melhor do que a sociedade saber o que se passa nos laboratórios, nos campos das universidades e aquilo que está realmente acontecendo para que possa melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. E nesse momento nós temos a honra de contar aqui com o nosso reitor da Universidade Federal de Viçosa, o professor Demétrios Davi. É uma honra muito grande estar aqui conosco e é uma pessoa brilhante, uma pessoa que alcançou vários cargos ao longo da sua vida e pesquisador do CNPq, foi vice-reitor, presidente da FUNARB, também atuou no CENTEV, em vários outros cargos ao longo da sua carreira profissional. E hoje nós podemos contar com a presença dele aqui conosco, trazendo as informações sobre a nossa querida universidade. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma honra muito grande contar com a presença do reitor do nosso programa de estreia, Especialidade Ciência para a Vida. E fique à vontade, o que nós queremos é que você exponha para a nossa sociedade aquilo que a universidade faz, aquilo que são os seus projetos em relação à sua proposta como reitor e as dificuldades que tem enfrentado ao longo da sua administração. E nós temos uma pergunta aqui: quais são os projetos, quais são os desafios que o senhor está propondo e está enfrentando agora como administrador de uma universidade que tem alcançado agora um primeiro lugar ou entre as melhores universidades do Brasil? Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da estreia do programa Especialidade Ciência para a Vida. É um programa que visa, inclusive, aproximar mais a academia, a universidade, da comunidade. Perfeito. Isso é extremamente importante, porque não adianta nós sermos, na universidade, um polo de ciência, tecnologia e inovação, se a sociedade, que em última conta é quem paga para que nós possamos existir, consiga reconhecer a importância da nossa atuação para a melhoria da qualidade de vida de toda a população brasileira. Então, parabenizo pela iniciativa, tenho certeza que nós teremos diversos pesquisadores que poderão apresentar suas experiências e, com isso, tornar a Universidade Federal de Viçosa mais próxima ainda da sociedade, particularmente da região da Zona da Mata, que nos acolhe há 93 anos, a nossa universidade. Como foi mencionado, professor Lani, nós assumimos há aproximadamente 6, 7 meses e tem sido uma oportunidade ímpar poder dirigir a universidade, na qual, inclusive, nós nos formamos, então fomos estudantes, então a gente tem um elo de ligação muito grande com o UFV. E é inegável que nós vivenciamos, não só no UFV, mas como em todas as outras instituições federais de ensino superior, um período muito complexo, provavelmente o mais complexo da história recente das universidades brasileiras. Então nós tivemos diversos desafios, não falo problemas, mas desafios. O primeiro deles foi que, logo que assumimos, nós tivemos um contingenciamento muito grande dos recursos por parte do governo federal. A despeito de termos recebido no final do ano todos os valores previstos na Lei Orçamentária Anual do ano de 2019, esse repasse mais ao final do ano gerou uma série de sequelas, porque nós não pudemos trabalhar com planejamento e todos nós sabemos que fazer aquisições no serviço público é muito mais complexo. Então, o contingenciamento de recursos foi algo que afetou bastante a nossa atividade. Nós tivemos também que implementar uma readequação da estrutura organizacional da UFV, visando uma gestão mais ágil, eficiente e transparente. Nós percebíamos um certo amadorismo na gestão da universidade, que fazia com que a nossa ação fosse bem burocrática e pouco eficiente. Além disso, nós sempre tivemos uma convicção da necessidade de uma gestão fora das 4 pilastras, visto que a gestão da universidade era eminentemente marcada por uma gestão mais intra 4 pilastras, e nós sabemos que as oportunidades estão fora de Viçosa, estão em Belo Horizonte, estão em Brasília, estão mundo afora. Então temos tido uma atuação no sentido de representar institucionalmente a nossa universidade. Na nossa concepção, esse é o papel de um reitor de uma universidade do porte como a UFV. Além disso, nós tivemos alguns
desafios que são, né, históricos em nossa instituição, que é a readequação, principalmente a redução do quadro de pessoal. Nós temos uma série de aposentadorias vinculadas a cargos extintos ou em extinção que não nos permitem, né, fazer novos concursos para repor o nosso quadro pessoal. Então isso é um problema muito sério. Nós temos hoje um cenário de cada vez menos recursos humanos e cada vez menos recursos financeiros e temos que nos adequar a essa realidade. Somado a isso, nós tivemos que fazer uma redução, isso tem ocorrido já ao longo dos anos, no quadro de colaboradores terceirizados, já que a terceirização é extremamente importante para que a gente cumpra a nossa missão, mas ela acaba consumindo uma boa parte dos recursos de custeio da nossa instituição. Então, se nós mantivéssemos o mesmo quadro de pessoal terceirizado, professor Lani, nós não teríamos recursos para manter as atividades de ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade. Haja vista que mesmo durante o período mais crítico desse ano, nós conseguimos manter todas as nossas atividades. Eu não tenho dúvida que a UFV, apesar de ter, sim, sentido os efeitos da crise, foi a Universidade Federal do Brasil que teve menos reflexo de todo o problema que nós tivemos ao longo desse ano. Somado a isso tudo, nós estamos falando aí de desafios, nós tivemos uma catástrofe natural no último dia 25 de outubro, quando nós tivemos um temporal muito forte associado a ventos muito fortes em nossa universidade, né, que ocasionou uma série de prejuízos em instalações físicas da instituição e que nós estamos até hoje trabalhando no sentido de recuperar e voltar à normalidade das nossas ações. Em relação a projetos, nós temos diversos projetos, né, em andamento. E uma questão, professor Lani, que é importante destacar, é a parceria que nós temos hoje com todos os segmentos da universidade. As pessoas perceberam que nós estamos trabalhando com a melhor das intenções, visando o engrandecimento institucional do UFV. O nosso grande objetivo é mostrar que o que move hoje a gestão da universidade não são interesses pessoais, e sim o interesse da instituição. Eu acho que isso que faltava resgatar ao longo da nossa universidade. A meritocracia. Exatamente. Eu sempre falo que é o seguinte, nós chegamos aonde nós estamos porque anteriormente a nós passaram pessoas que sempre colocaram a universidade em primeiro lugar. Perfeito. Nós precisamos resgatar isso. E nesse contexto, nós trabalhamos hoje basicamente em duas frentes. Primeiro, aumento na captação de recursos. Nós precisamos aumentar a receita e com fontes não convencionais. Por exemplo, para pesquisa, nós sabemos que as agências convencionais de fomento à pesquisa, CAPES, CNPq, FINEP, FAPEMIG, elas têm, pelo menos no médio e curto prazo, uma capacidade limitada de aporte de recursos para as nossas pesquisas. Então, nós estamos trabalhando muito no sentido de modificar a nossa matriz orçamentária para financiamento de pesquisa, focando em iniciativa privada. Perfeito. Eu acho que não é nenhum pecado, como alguns acham, você interagir com iniciativa privada. É lógico, nós somos uma instituição pública, quem tem a obrigação de nos manter é o governo federal. Perfeito. E vão sempre brigar para que mantenhamos o ensino público gratuito, de qualidade e inclusivo. Mas se nós quisermos avançar, nós temos que potencializar as parcerias e a iniciativa privada. Perfeito. É um grande campo. E eu sempre falo que mais até do que captação de recursos na iniciativa privada, nós já não estamos mais naquela época que formávamos estudantes para serem pura e simplesmente servidores públicos. Exatamente. Hoje nós formamos estudantes para serem empreendedores. Então, uma nova mentalidade. Exatamente. Né? Então é lógico que você ter parceria com a iniciativa privada aumenta expressivamente a empregabilidade dos nossos estudantes. Perfeito. E ninguém pode ser contra você formar profissionais para depois serem inseridos no mercado de trabalho. Então, essa questão é muito interessante. Uma primeira ação, inclusive, nesse contexto, professor Lani, que nós fizemos no dia 12 de junho, poucos dias após assumirmos, foi o PIF-PAF Day. PIF-PAF é uma empresa grande da região que tem como meta dobrar o seu faturamento num prazo de 5 anos. Nós trouxemos 48 técnicos de alto nível da PIF-PAF, inclusive o seu CEO e o CFO, para reunir com técnicos da universidade de diversas áreas no sentido de estabelecermos projetos de parceria em conjunto. E estamos fazendo isso com diversas outras instituições. Nesse caso, chamamos de PIF-PAF Day, que foi um dia exclusivo para parceria com a empresa em questão, no caso, a PIF-PAF. Além disso, no próprio governo federal, nós temos investido muito em captações via TEDs, que são termos de execução descentralizada. E, recentemente, nós tivemos a satisfação de ter a UFV como sendo uma das 10 universidades mais empreendedoras do Brasil. Que coisa boa. Em função disso, nós percebemos, no governo atual, uma sensibilidade muito grande para essa área de empreendedorismo, de inovação. Então, nós conseguimos, por exemplo, um TED, um termo de execução descentralizada, de R$1 milhão
para investir, professor, exclusivamente nas empresas júniores da universidade. Que coisa boa. Então, esse é o maior aporte de recursos que nós temos na história, não só do UFV, como do Brasil, e vai ser usado exclusivamente para as empresas júniores. Lembrando que a UFV é a universidade brasileira que tem o maior número de empresas júniores do Brasil. É mesmo. E nós vamos ter agora espaço de co-work, e todo esse recurso vai ser utilizado, né, com base em discussões feitas com as próprias empresas júniores. Além disso, conseguimos, há 2 semanas atrás, 10 milhões de reais no MEC para termos na UFV um polo da Embrap, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que vai ser extremamente importante porque tende a atrair muitas empresas de base tecnológica para a nossa região e fazendo com que, inclusive, se reduza o grau de dependência da cidade e da região da UFV, porque nós não temos perspectiva no curto e médio prazo de expansão do UFV. Então nós temos que também promover outras opções para a região. E temos, professor Lani, principalmente focado em ações coletivas. Eu sempre falo que no momento de crise, nós não podemos focar em ações individuais. Então, o que nós podemos de melhor fazer para a comunidade é investir em infraestrutura. Então, isso nós temos feito. Ou seja, por exemplo, na área de internet, nós investimos violentamente na estrutura de internet. Aplicamos 700 mil reais para a melhoria do firewall, para uma nova solução de firewall, para que a nossa internet pudesse ter mais agilidade. Investimos agora também na melhoria do sistema de Wi-Fi, né? Estabelecemos um novo servidor de e-mail da UFV. O senhor se lembra que anteriormente ninguém usava o e-mail @ufv.br e agora todos usam porque nós aderimos ao G Suite e, consequentemente, temos a ferramenta de uso ilimitado com um potencial fantástico. No âmbito da tecnologia da informação, e que tem muito a ver com a sua área de atuação, a área ambiental, estabelecemos também um serviço de triagem de equipamentos na universidade, extremamente interessante, professor Lani. Em menos de 6 meses, nós evitamos o descarte de 157 equipamentos de informática, computadores, monitores, impressoras, que estariam sendo descartados, e nós criamos um serviço na DTI, né, que recupera todos esses equipamentos e que depois os aloca para serem utilizados na universidade. Então, além de uma economia de recursos, nós também focamos na questão ambiental. Então, uma série de ações que visam não só ampliar a captação de recursos, mas também reduzir as despesas. Nesse contexto de redução de despesa, por exemplo, nós inauguramos agora recentemente o novo escritório de representação do UFV em Belo Horizonte. Perfeito, eu vi E antes nós pagávamos ao redor de 17 mil reais por mês de aluguel e tínhamos uma sala, desde 1968, que estava alugada por 450 reais em Belo Horizonte. Nós rapidamente reformamos essa sala, temos uma estrutura adequada e que hoje vai gerar uma economia muito grande para o UFV. Da mesma forma, na área de telefonia. Hoje, telefonia não é mais o telefone do passado. Hoje, telefonia tem total ligação com rede de dados. Então, nós passamos todo o serviço de telefonia para a Diretoria de Tecnologia da Informação. E, para você ter uma ideia, nós pagávamos uma conta ao redor de 42 mil reais por mês de telefone. E hoje nós pagamos 2 mil reais. Porque agora nós estamos trabalhando com rede de dados e não apenas com telefonia. Então, essas ações permitem que a gente tenha mais recursos para utilizar na atividade finalística da universidade, que é ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. E é lógico que tem uma série de outras ações, nós criamos também uma série de estruturas. Eu sei da sua preocupação, por exemplo, com a burocracia excessiva na universidade. Nesse contexto, nós criamos no âmbito da PPO, Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, a Diretoria de Governança Institucional, que vai trabalhar com todo o mapeamento de processo, fluxo de processo e redução de burocracia, porque a gente precisa mesmo ganhar eficiência. O timing para se estabelecer parcerias, particularmente com iniciativa privada, ele tem que ser diferenciado. Caso contrário, nós vamos perder. E o que eu sempre falo é o seguinte: ao longo dos últimos anos nós percebemos que a Universidade Federal de Viçosa ela acabou perdendo espaço. Não que nós estejamos numa situação ruim, não é isso. Mas nós poderíamos estar numa situação muito melhor do que nós estamos. Então, outras universidades à nossa volta avançaram muito mais. Só que nós temos conteúdo, nós temos base para estarmos numa posição muito melhor do que nós estamos. Então, é isso que nós temos que fazer. É lógico que nós não temos a ilusão de que em 4 anos de gestão você consegue mudar uma realidade, mas nós queremos mostrar uma sinalização de que agora a universidade tem uma outra tendência, nós não vamos perder mais oportunidades e não tenho dúvida que vamos avançar muito mais nos próximos anos.
Ó, meus parabéns, a gente fica encantado e fica lisonjeado com a sua atuação junto ao FV. O seu dinamismo, né? Você teve a experiência de passar por outras instituições dentro da própria UFV, né? A experiência desse contato com instituições públicas, assim por diante. Você poderia nos dizer, comentar alguma coisa, por exemplo, aquilo que é o nosso objetivo? O que a UFV contribuiu com a ciência, propriamente dito? Nós temos, né, excelentes resultados e é bom que os nossos telespectadores saibam o que a UFV faz. Afinal de contas, ela não só forma engenheiros, com certeza, ela produz ciência. Com certeza. Conta para nós, você que é uma pessoa dinâmica e que vivencia bem isso. E é interessante, professor, até porque recentemente nós tivemos a satisfação, né, de ter a nota máxima no Índice Geral de Cursos, que foi liberado pelo INEP, né, nós tivemos nota 5, e naquele momento nós tivemos uma entrevista e me perguntaram qual a razão do sucesso da UFV. Eu sempre falo que a Universidade Federal de Viçosa jamais será reconhecida pelo seu tamanho. Nós somos uma universidade de tamanho, né, pequeno a médio e nunca somos conhecidos pelo nosso tamanho, mas sim pela nossa qualidade. Perfeito. O grande diferencial da UFV é a qualidade. Em tudo que ela se envolve, ela o faz com qualidade, em todos os níveis. E eu não tenho dúvida que a base disso é que nós fomos criados, né, desde 1926, com uma lógica de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Acho que esse é o grande diferencial. Nós não fazemos só ensino, nem só pesquisa e nem só extensão. Nós fazemos os três em conjunto. Então, nós temos um ensino de graduação e de pós-graduação de qualidade, porque nós temos pesquisas de ponta, ciências, tecnologia e desenvolvimento na nossa universidade. E nós temos também a extensão forte, que faz com que o conhecimento gerado na universidade possa chegar na comunidade e permita uma melhor qualificação do nosso estudante, que é o de mais importante que nós temos. Então, eu não tenho dúvida que essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é o grande diferencial do UFV, que, diga-se de passagem, professor Lani, hoje não é apenas no campus sede, é no campus Florestal e no campus de Rio Paranaíba, que já estão alcançando a mesma qualidade do campus sede. É lógico, o campus sede, em Viçosa, nós temos 93 anos de existência, Rio Paranaíba e Florestal tem 13 anos apenas, é natural que eles ainda tenham que avançar para alcançar o nível que nós temos, mas todos os cursos que nós temos nesses três campi hoje têm qualidade. Além disso, uma coisa que eu destaco sempre, eu não conheço, o senhor tem muita experiência também em nível nacional, conhece diversas universidades, assim como eu conheço algumas, eu não conheço nenhuma universidade em que o grau de comprometimento do quadro de colaboradores da instituição é tão grande como no UFV. Perfeito. Eu sempre falo com os visitantes que chegam até a nossa universidade, você pode vir às sexta-feira, 6 horas da tarde, no campus do UFV, que você vai encontrar um campus cheio de pessoas trabalhando, você vem no sábado, está trabalhando. Então, esse comprometimento, né, dos técnicos, dos estudantes e dos docentes faz toda a diferença e faz com que tudo que a gente se envolva com qualidade. Então, eu não tenho dúvida que isso permite que a gente desenvolva ciência de ponta, ciência relevante, que faz toda a diferença para o desenvolvimento tecnológico do nosso país, fora formar com qualidade os nossos estudantes, que são, né, a nossa maior matéria-prima que nós temos aqui em nossa universidade. Nós poderíamos resumir uma coisa muito, muito simples. Nós amamos a UFV, né? Com certeza. Eu acho que, assim, a história de vida nossa se confunde com a história do UFV. Eu sempre falo, professor Lani, tudo que eu tenho na vida foi o UFV que me deu, inclusive minha família. Então, a gente acaba tendo uma relação, e isso ocorre com todas as pessoas. Eu falo assim, coisas simples que às vezes as pessoas não percebem. Nós temos o campus mais belo do Brasil. Perfeito. E mais bem cuidado do Brasil. Perfeito. Você não encontra uma pichação no campus do UFV. E por quê? Porque a comunidade reconhece a importância da UFV e protege a universidade como o maior patrimônio que nós temos na cidade e na região. Nós temos orgulho, né? Com certeza. Temos orgulho. O que você poderia dizer para o cidadão de Viçosa em relação ao UFV e a nossa cidade de Viçosa? O que ultimamente você, como reitor, pensa junto com o prefeito, junto com a comunidade? É importante dizer, não é só o UFV, não é só a cidade. Lógico. Nós integramos, né? Nós somos povo, nós somos Brasil. Com certeza. Desde o momento que nós assumimos a gestão, nós fizemos questão de deixar muito claro o nosso comprometimento em estabelecer uma relação totalmente diferenciada com a cidade de Viçosa em particular. Nós temos obrigação, professor Lani,
de fazer mais Coisa pela boa. cidade de Viçosa e pelas cidades vizinhas que estão na nossa região. Como eu falei, é impossível nós continuarmos a ter um polo de ciência, tecnologia e inovação na nossa universidade e termos na região IDHs tão baixos como no Vale do Jequitinhonha. Isso não é compatível com o padrão que nós temos no UFV. No caso específico de Viçosa, a gente percebeu ao longo do tempo que houve um distanciamento entre a prefeitura e a universidade, entre a Câmara Municipal de Vereadores e a universidade. E temos trabalhado agora num sentido totalmente contrário. Eu sempre falo, todas as vezes que a UFV foi chamada, por exemplo, em audiências, em reuniões da Câmara, todas as vezes ela esteve presente. Nós não vamos pecar por omissão. Sempre estaremos presentes, participando da vida da cidade. Nessa semana em particular, tivemos uma reunião muito produtiva com o SAI, onde nós estabelecemos uma parceria para que pudesse fazer a cessão da usina de triagem e compostagem de lixo para o SAI poder fazer investimentos para as associações de catadores de lixo poderem atuar de maneira eficiente, com coleta seletiva. Também estamos trabalhando no plano de manejo das áreas de proteção ambiental, tanto de São Bartolomeu, como também agora trabalhando em parceria com a Prefeitura para a implementação da APA do turvo sujo. Ou seja, nós temos obrigação e já deixamos isso muito claro que vamos ter um novo marco no relacionamento, né, da UFV com a cidade de Viçosa. E o que eu pediria aos cidadãos viçosenses, e eu tenho grande orgulho, a despeito de ter nascido no Espírito Santo, hoje eu sou cidadão viçosense, recebi o título de cidadão honorário, né, no ano passado e fiquei muito feliz porque eu tenho 53 anos e tenho 37 anos de Viçosa, que eu cheguei aqui com 16 anos, né, quando eu fiz vestibular. O que eu peço é que a cidade de Viçosa, os cidadãos viçosenses, protejam a Universidade Federal de Viçosa. Esse é o maior patrimônio que nós temos. É lógico que nós temos problemas, né? Muitas vezes cometemos equívocos, mas vamos tentar trabalhar com a maior seriedade possível para recuperar, inclusive, a credibilidade da nossa universidade para com os cidadãos viçosenses. E nós precisamos muito, principalmente no momento em que muitas instituições, principalmente as universidades, são atacadas na sociedade, é extremamente importante que a sociedade mostre a importância desse grande patrimônio que nós temos, que é a Universidade Federal de Viçosa. Nós temos levado, inclusive, às crianças o sentimento de comunidade. Não é? A sociedade parece que é algo que as pessoas não têm muita responsabilidade, mas aquilo que é comunidade, aquilo que é comum, é nosso. Com certeza. A universidade é nossa, a cidade é nossa, o país é nosso. Nós precisamos inserir isso nas pessoas, né? E eu acho assim, professor Lane, e nós somos uma universidade diferenciada. Sim, Se você pegar, a nossa universidade fica aberta 365 dias por ano. É lógico, enquanto gestor, seria muito mais fácil se nós tivéssemos uma barreira fechando a universidade, seria muito mais fácil gerenciar. Como é o UFMG? A UFMG, todo dia à noite e finais de semana, ela está fechada, só se entra dentro da universidade com identificação e pessoas que estão vinculadas à comunidade. Não é o nosso caso e vamos continuar assim. Mas isso é para mostrar que a universidade ela vai estar sempre de portas abertas. É incrível, muitas vezes eu vou trabalhar na reitoria nos finais de semana, é incrível como a universidade fica cheia de pessoas no final de semana. As atrações culturais, artísticas, esportivas de toda a comunidade viçosense é feita na universidade. E nós reconhecemos e sabemos da importância disso, vamos tentar inclusive potencializar, mas precisamos de ter a comunidade do nosso lado. Ótimo. Mas que bom. Olha, nós vamos para o intervalo e iremos continuar com essa entrevista maravilhosa com o nosso reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demetrios.